estamos aqui para começar esse evento no fronte da guerra na Ucrânia, conversa com o jornalista Ian Bochá. Esse evento é promovido pelo mestrado profissional em governança global e formulação de políticas internacionais. Então, aproveito para me apresentar, eu sou Terra Budini, professora e coordenadora desse mestrado, e aproveito então também para apresentar aqui primeiro, né, o Ian, que é o nosso convidado aqui ilustre da noite para essa entrevista. Ian Bochá tem mais de 20 anos de experiência como jornalista nas mais diversas áreas da cobertura jornalística e também para os mais diversos veículos de comunicação no Brasil. E nos últimos anos ele tem se especializado na cobertura de temas internacionais, particularmente na cobertura de conflitos internacionais. E é nesse sentido que ele teve recentemente mais de 40 dias na Ucrânia, acompanhou, estava lá, quando da eclosão da guerra, e está aqui essa noite para conversar um pouco com a gente, contar um pouco sobre essa experiência. O Ian é formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e agora ele é mestrando no nosso programa Governança Global e Formulação de Políticas Internacionais. Então, duplamente um prazer tê-lo conosco nessa noite e no mestrado. E também para conduzir esse bate-papo, está com a gente a Thaís Colato, que é jornalista formada pela PUC, mestre em comunicação e semiótica também aqui pela casa. E a Thaís também tem longa experiência jornalística e atualmente trabalha na assessoria de comunicação institucional da PUC São Paulo. Devo dizer ainda, agradecer, que esse evento também conta com apoio na sua organização, tanto da ACI quanto da TV PUC, que está conosco, transmitindo, enfim, fazendo justamente a cobertura desse evento para a gente poder transmiti-lo pelas redes, enfim. Então, vocês poderão também assisti-lo em outros momentos pelas redes da TV PUC. Então, bom, só para explicar um pouquinho, muito rapidamente, a dinâmica do que foi pensado, a ideia é uma conversa mesmo com o Ian. A gente está pensando em justamente fazer um evento num formato mais dialogado, mais descontraído, vamos dizer assim. Então, a ideia é que o Ian possa contar um pouco das suas experiências, uma primeira parte dessa entrevista aí, conduzida pela Thaís, mas, logo na sequência, a gente gostaria também de abrir, temos uma pequena plateia presencial, para que também a plateia fique absolutamente à vontade para colocar perguntas. A gente tem acho que a gente tem um microfone móvel aqui, então também nesse segundo momento perguntas serão muito, muito bem-vindas. E então é isso. Thaís, passo para você. Obrigada. Obrigada, Ian. Obrigada, Terra. Obrigada a todos pela presença. Bom, vai ser, como a Terra disse, um bate-papo. Eu vou fazer algumas perguntas e depois a gente vai abrir para vocês, tá bom? E como eu sou jornalista, o Ian também, essa primeira parte, pelo menos, eu vou abordar mais como é o fazer jornalístico durante a guerra. A gente tem muita curiosidade, como é que funciona, desde coisas simples, como é estar numa guerra e viver com alguma normalidade durante uma guerra, até coisas mais complexas, como a pressão que um jornalista sofre numa situação dessa. Então, Ian, no início de abril, você deu uma entrevista e disse que jornalista na guerra é para registro histórico, que o resto é vaidade, balela, idealização, romantização. Ao mesmo tempo, você disse que é importante o jornalista estar no front para sentir os cheiros, sentir os sons, entender o impacto daquela bomba, daquela artilharia. Então, eu queria começar te perguntando, o que te leva... sua primeira cobertura de guerra, você me falou, foi no Afeganistão, em 2003, O que te leva a ir atrás dessa cobertura, desse tipo de cobertura? Qual é o papel de um jornalista na cobertura de guerra? Essa é uma questão bastante interessante, que já tive uns debates assim, super acalorados com colegas sobre isso, porque muita gente vai para a guerra e eu acho que todos nós temos um pouco um sonho no começo, de que nós, jornalistas, vamos ser capazes de alterar o rumo do curso histórico mesmo, que a gente vai conseguir dar voz a quem não tem voz, que a gente vai conseguir desfazer as injustiças do mundo. E eu acho que isso é
só uma utopia mesmo, né? Eu acho que nós, jornalistas, conseguimos, às vezes, causar alguns pequenos impactos muito localizados, questões muito pequenas, mas, no fundo, a gente não consegue alterar a lógica da barbárie e as forças que levam a um conflito, né? Elas são... o jornalista não vai conseguir, com seus relatos, fazer com que os confrontos futuros sejam menos bárbaros do que os confrontos do passado, né? Isso seria... E essa visão um pouco, às vezes, eu acho ela um pouco arrogante, já tive discussões sobre isso, porque seria desfazer todo o trabalho dos nossos colegas que fizeram coberturas fantásticas nos últimos 50 anos, né? Na Guerra do Vietnã, na Guerra da Coreia, aqui nas guerras latino-americanas, enfim. E você chega num campo de combate hoje, como lá na Ucrânia, você vê que a barbárie continua, entendeu? Todo o trabalho jornalístico é incapaz de parar essas forças, infelizmente. Ele é capaz de quebrar narrativas, pelo menos? Porque a guerra ela também é construída em cima de narrativas. O jornalista consegue ter esse papel, pelo menos, de quebrar essas narrativas em algum momento? Eu também acho que muito pouco, sabe? Porque essas narrativas são muito... elas são muito homogêneas e a maior parte dos jornalistas tenta, eu acho, acaba forçado a entrar dentro dessa visão maniqueísta do conflito, né? Então, todo conflito é um debate maniqueísta, né? As histórias que vão ser colocadas é sempre do bem e do mal, e cada lado é bem, cada lado é mal, depende de onde você estiver. Então, eu acho que o nosso papel indo lá, claro, o que me motiva a ir lá? Em primeiro lugar, eu tenho um fascínio de ver aquela coisa acontecer, ver a história ser escrita. Eu fico fascinado com a ideia de, porra, eu estava lá, entendeu? Eu vi esse negócio acontecer, isso vai ter um impacto histórico imenso. Mas, claro, tem um monte de coisa, tem vaidade, tem adrenalina, tem busca de reconhecimento, grana, tem um monte de coisas, né? Várias misérias humanas estão dentro desse... Não é só essa visão maravilhosa de querer ser um espectador da história. É também, principalmente é isso. Mas tem esses pequenos elementos também absolutamente humanos. Isso é que me motiva, eu tenho um prazer imenso, fico muito feliz de poder ter esse privilégio. Eu me sinto extremamente privilegiado, mas também me senti extremamente privilegiado de viver a Covid, entendeu? Acho que foi um puta privilégio como jornalista. Inclusive, você foi premiado, né? Com o prêmio Vladimir Herzog no seu ensaio fotográfico, né? Isso, lá em Manaus. Mas quando chegou a Covid aqui, pode parecer uma coisa meio maluca, mas eu fiquei tão excitado quanto uma guerra, sabe? Todo dia eu acordava às 8 da manhã e ia pra rua. Ia pro front. Todo dia eu ia pra rua, porque eu me sentia extremamente privilegiado também, ficava lembrando da peste negra, da varíola. Eu falei, caralho, eu vou ver um negócio desse aqui também, entende? Então, tem um pouco disso. Você se sente, então, registrando a história, não ajudando a construir ou a desconstruir, não é isso? O que te move é mais essa questão de registrar, de viver esse momento. Assim, eu acho que a gente faz um rascunhozinho, né, ali. Sim. E um rascunho do que está acontecendo lá, né? Porque você tem um monte de gente que fica cagando regra de tudo quanto é parte, né? Então, historiadores ou sociólogos como vocês, e fica uma galera, né, cagando uma puta regra, mas eu acho que a gente é quem vai lá e vê aquilo ali, e às vezes mesmo desconstrói um pouco essas... Entendi. Mas na maior parte do tempo reforça, né? Mas isso não quer dizer que eu quero desmerecer quem pensa a guerra, porque é uma outra coisa, é uma outra tão importante quanto, né? E você já cobriu muitos assim conflitos, né? Tem algo que te surpreendeu nesse conflito atual que você está cobrindo na Ucrânia, ou que seja uma característica que você veja só nessa? Guerra é tudo igual? Como é que é assim? Você já consegue ter esse distanciamento para ver ou você ainda está muito envolvido? Tem alguma coisa nessa guerra que você sente que é diferente depois de ter feito a cobertura de tantos conflitos já? Essa guerra teve uma coisa interessante, porque nesses últimos conflitos todos que a gente teve ao longo desses últimos 20 anos, esse é um conflito entre dois estados estruturados, né, que estão combatendo. Não é uma guerra assimétrica, em que você tem um grupo teoricamente terrorista ou teoricamente rebelde, e aí você tem uma força estruturada que representa um estado e tem aquela carga institucionalizada, né, de um estado combatendo um grupo meio caótico. Esse é diferente, são duas forças, né? O outro ponto interessante dessa guerra é de você estar do lado agredido, não do lado agressor, porque
nesses últimos anos todos, a gente ficou, os jornalistas cobriram muito do lado agressor, né? E você tá do lado agredido com um agressor tendo avião, satélite, é uma coisa meio assustadora. É porque é a mesma coisa, eu cobri muito contra o Estado Islâmico. Então você estava ali, caiu um morteiro aqui, caiu um morteiro ali, é foda, um carro-bomba. Mas você ficava sentadinho ali e via os F-16 despejando bomba, um B-52 disparar uma bomba de sei lá quantas toneladas. Entendeu? Então você tá do outro lado é uma coisa um pouco assustadora também, muda um pouco a valentia do jornalista. Né? Porra, E como que você se muda. prepara assim para cobrir uma guerra? E como é que você faz para assim, em notícias curtas, às vezes, né, num vídeo curto ou num texto, a gente sabe das limitações, né, da cobertura jornalística, para tentar contextualizar esse tema e não entrar nesse maniqueísmo, né? Primeiro assim, como que você se prepara? Eu sei que você ia para a Ucrânia já, acho que há 10 anos, né, que você... A primeira vez que eu fui para a Ucrânia foi em 2014 para 2015, logo nas últimas batalhas antes de chegar ao Acordo de Minsk, fazer aquela fronteira meio maluca ali que está estabelecida até hoje. Né? Você já acompanhava, era um tema que você já conhecia, né? Eu já acompanhava a Ucrânia há bastante tempo, já fui outras vezes para a Ucrânia, fui outras vezes para as repúblicas rebeldes, né? Fui para o Donbass algumas vezes. Tenho amigos lá dos dois lados com quem eu mantenho contato ao longo desses anos todos. Eu mantive contato permanente com pessoas tanto do lado rebelde, né, do lado separatista, digamos assim, e do lado ucraniano, pessoas do lado ucraniano com uma visão mais ocidental, pessoas do lado ucraniano com uma visão mais pró-Rússia. Então era um conflito que eu já vinha seguindo há bastante tempo e dessa vez eu estava esperando o timing certo para ir, porque também tem isso um pouco, você tem que acertar o timing, né, para você não gastar grana e tal. Então eu fiquei esperando o timing, eu acho que o meu cálculo era que nada ia acontecer antes de acabar os Jogos de Inverno em Pequim, porque eu acho que o Putin não ia fazer um movimento que ia tirar a atenção dos Jogos de Inverno, que era uma coisa muito importante, né, para a China. E aí eu fiz essa aposta e deu certo, porque 4 dias depois estourou. Você já estava lá? Eu estava lá. Estava lá. Estava lá em Donbass, inclusive porque eu achava que lá que seria o centro gravitacional da guerra, né? E foi um erro de cálculo importante também. Do ponto de vista até burocrático, assim, como é que é para um jornalista? Você estava lá, você comentou que tem amigos dos dois lados. Primeiro, você falava em que lá? Inglês? Você fala russo? Fala ucraniano? O que você fala? Falo russo só para pedir água, socorro. E como que é a questão burocrática, assim? Porque eu vi vários jornalistas falando, eu ia cobrir, mas não consegui autorização. Guerra, as pessoas têm a impressão de que guerra é um troço caótico, né? Um troço que não tem, que é aquela coisa, né? É bomba, no chão, o dia não inteiro. tem ordem, é uma coisa caótica. Mas a guerra é um troço profundamente burocrático, organizado, né? Com muita regra, muito controle. Então tem regras explícitas, assim, você sabe exatamente tudo que você tem que fazer. Então, eu sei que se eu passar num checkpoint e levantar minha câmera, a chance de eu tomar um tiro é imensa. Essa é uma regra que todo mundo sabe. Ou se tem um tanque meio escondido ali, se eu fizer uma foto vai dar problema. Mas isso você foi aprendendo, né? São regras implícitas. Implícitas, mas tem regras explícitas tem também. Por exemplo, agora, com a lei marcial na Ucrânia, se você filmar um ataque aéreo e publicar nas redes sociais com menos de, eu acho que 12 horas, eu não me lembro de 12 ou 10 horas, você pode pegar ou 15 anos de prisão ou ser expulso do país e ser banido. Um colega holandês acabou de ser expulso, está 10 anos banido do país, porque ele filmou de longe um ataque aéreo contra um depósito que tem essa coisa da paranoia, que acha que... Isso é comunicado para você? Você comunicado. assina um monte de documentos? Sim. Na minha credencial aqui está escrito isso. Eu estou com a credencial aqui. Está escrito uma série de coisas que eu posso e não posso fazer e tal. Então tem 1 milhão de regras, né? Você não consegue chegar lá no front se não tiver um monte de gente deixando que você chegue no front. Certo. Porque é uma questão de segurança interna. Então, essa visão meio romantizada do capa descendo junto com as tropas no dia D é uma coisa basicamente romantizada, até porque o capa, para conseguir publicar aquelas fotos, ele teve que enviar elas para o departamento de censura e ganhar o carimbo da censura dizendo, tá, essa aqui você pode publicar e tal. Então, guerra tem esse lance, super burocrático, é um saco,
é um inferno meio logístico, assim, né? Conseguir tudo isso, resolver tudo isso. E, assim, o seu dia a dia básico lá, como é que é? Assim, a gente tem a impressão que é isso, que é bomba o tempo todo, que é tudo pegando fogo e tal. Como é que é o dia a dia de um jornalista lá? Primeiro, assim, você tem um guia, você fica com alguém, os jornalistas andam em grupo, como é que... Mas depende da pauta. Vocês ficam alojados? Como é que é? Em hotel, em geral, né? Um hotel que tenha uma infraestrutura razoável, que possa te fornecer comida. No caso dessa guerra, um hotel que tenha um bom bunker, isso era fundamental. Hotel sem bunker não era possível ficar. Depende do que você está fazendo, né? Se você está cobrindo quente, em guerra, em geral, você tem toque de recolher. Quase todo lugar você tem toque de recolher, dá 6, 7 horas, ninguém na rua, a não ser que você tenha um passo especial. Então, o que acontece? Você acorda às 6 e tenta descobrir o que rolou, entendeu? Nessa madrugada. O que aconteceu? Ah, não, porra, teve bombardeio em tal lugar. E os colegas se comunicam, né? Então, puta, vamos para lá que lá vai estar bom, porque é o quente, né? Agora, se você está fazendo uma pauta fria, numa história mais específica, você vai sair desse circuito e vai correr atrás das suas histórias, tentar marcar, a não ser que haja, assim, puta, um grande ataque que mobilize muito. Mas, assim, pô, um míssil atingiu um prédio e matou 5 pessoas. É meio que o corriqueiro da guerra, então você vai fazer se você estiver fazendo quente, né? Se você estiver fazendo frio, aí você vai correr atrás das suas fontes e tal. Então, é diferente, né, de como você está trabalhando, né? E o dia a dia da cidade? Eu sei, depende também como está o ataque, mas assim, é muito diferente. As pessoas continuam levando uma vida, como é Você que sabe que eu acho que essa é a coisa mais fascinante da guerra, é ver, né, que a vida segue na guerra. Tudo segue na guerra. Porque a vida precisa seguir, né? A cidade precisa estar operacional para que a guerra aconteça. Se a cidade deixar de ser operacional, tudo para, né? Então você tem que ter as linhas de suprimento de alimento, você tem que ter a infraestrutura funcionando, você tem que ter tudo isso, né, operando. Claro que ela funciona num outro ritmo, de uma outra forma, depende de como está sendo, se você é agressor ou se você é agredido, de que forma a dimensão desse ataque ocorre ou não, né? Mas a chegada dos armamentos mudou um pouco esse cotidiano da cidade, vamos dizer, porque a Ucrânia começou a receber muita arma, né? Ela já estava muito armada. Já estava. Ela estava muito armada com as baterias antiaéreas. Nos primeiros dias, a cidade em geral entra em colapso. Isso é uma coisa normal. Até porque ninguém estava esperando. Porque ninguém está esperando, aí acaba a comida, não tem mais combustível, um monte de coisa. Aí, lentamente, a cidade começa a se estruturar novamente para uma outra realidade, que é a realidade de guerra, né? Então, os supermercados abrem, os postos de gasolina precisam abrir. Se não tem nenhum funcionário, o exército mete um cara lá, porque a população civil na cidade também é importante para poder suprir serviços, entendeu? Que vão dar apoio às tropas que estão lutando ou dentro da cidade ou perto dela, né? Então, é interessante ver como a cidade segue, sabe? Em Mossul, que foi uma guerra longa que eu cobri, foi o maior combate urbano desde da Segunda Guerra Mundial, foram 7 meses os iraquianos e os americanos demoraram para tirar o Estado Islâmico de lá. Era muito interessante ver o que acontecia. Eles vinham, tomavam um bairro, né, destruía aquilo ali tudo, tudo fodido. Aí quando eles avançavam, sei lá, a cada 300 metros eles já vinham com uma torre celular e já levantavam. E rapidamente eles tentavam trazer de volta as pessoas que vendiam, os comerciantes, entendeu? E a cidade começava de novo a ter vida, porque eles não queriam tirar os civis da cidade. Era complexo para eles tirar os civis. Acabou sendo uma estratégia errada no final, morreu muita gente. Mas tem isso, a cidade entra num outro ritmo e uma nova rotina se estabelece. As pessoas se acostumam com aquilo, é uma coisa meio doida, mas se acostumam. Aí rapidamente as pessoas entendem o que é outcome, o que é incoming, se a bomba está saindo aqui, se a bomba está chegando, você consegue reconhecer pelo som, e assim vai. E a sua busca por informação, quando você está lá cobrindo o conflito, como é que é? Porque tem informação oficial, como é que chega para você essa informação oficial? Como é que você escolhe
as pessoas que você quer entrevistar? Como é que funciona esse dia a dia mesmo do fazer jornalístico? Eu tenho uma E como estratégia... você filtra também, né? eu tenho uma estratégia usado, né? super pessoal, que é de tentar fazer uma cobertura hiperlocal. Entende? Então, eu estava lá em Irpin, estava rolando, a porrada estava comendo, ali era o fronte, Eu abdico de dizer que os russos estão vencendo, os ucranianos estão vencendo, que tem uma resistência ucraniana maior. Eu procuro mostrar o que estou vendo, entendeu? E o que as pessoas estão me falando. Então, eu fiz uma matéria mostrando os corpos nas ruas em Irpin, a cidade vazia, um cachorro comendo gente, essas coisas que são cruas, mas... Então, as matérias que eu tento fazer, como eu não quero entrar nesse discurso oficial, eu evito falar com quem tem poder. Então, a minha estratégia é não fala com quem tem poder, nunca. Não quero nem falar com o comandante daquela área ali, entendeu? Não me interessa. Porque senão... Eu imagino que assim também você precisa ter uma estrutura muito grande para você conseguir escapar desse controle, entendeu? Se você fala só com as pessoas, você consegue escapar e dar uma... Com as pessoas você fala com civis, né? Com civis, não, mesmo que seja um soldado que esteja ali, eles dão de baixo escalão, está ali no front, ou um miliciano, não importa, me interessa, essas pessoas são o que me interessam, entendeu? E numa guerra eu acho que também fica relativizado, assim, até onde você vai, né? Até o que você pergunta, até que ponto você fotografa não tenho uma isso não. cena. Como é que você lida com isso? Fotografo tudo. Tudo? Registro tudo. Não tenho muito... Claro, algumas situações, eticamente, às vezes, você não publica, mas em geral eu publico tudo, eu fotografo tudo, só o que não me deixam fotografar, eu não fotografo. E você já sentiu alguma pressão, assim, por exemplo, de linha editorial para os veículos, não só do Brasil, como de outros países que você já trabalhou? Existe assim, não, você tem que trazer tal material? Como é que é isso para o jornalista? Não, internamente aqui sim, claro, né? Mas em geral, como a cobertura internacional no Brasil é muito fraca, tem pouco histórico, o cara que está aqui na redação, em geral ele nunca cobriu, entendeu? Ele é um cara que, com a fragilização da profissão, como a profissão está muito fragilizada, então o papel do repórter ficou muito fragilizado também, né? Então, você vê nas chefias de reportagem, você tem poucos repórteres hoje, né? Você tem uma galera que foi fazendo um caminho mais burocrático dentro da redação, né? Foi fazendo carreira dentro da redação, que era uma coisa que há 30 anos você não tinha tanto. Então, em geral, o cara que está aqui, ele não entende muito bem, ou se ele pede alguma coisa, você dá uma lambada, fala assim, porra, vamos fazer isso, pega da agência, entendeu? Deixa eu fazer uma outra matéria. Então você consegue ter mais liberdade nesse jogo. Tem muito comentarista hoje em dia, né? Hã? Muito comentarista, né, entre jornalistas. A gente vive a era da caga-regrisse, né? Porque aí acho que esse papel talvez fique com eles, né? Exato. Então, mas assim, é difícil você quebrar o... Por conta desse processo que a gente está vivendo, de enfraquecimento da profissão, é muito mais fácil você manter esse lugar comum, né? Você reforçar essas ideias maniqueístas, reforçar o status quo, enfim, não ir no contrassenso, né? E nessas regiões todas, se você se aproxima delas, o maniqueísmo para de fazer sentido, né? Então, a questão do bem e o mal no Oriente Médio para de fazer sentido. Se você Até porque são extremamente complexas, né? São muito complexas. Então, esse é um desafio, né? Como que você vai conseguir passar essa barreira? Né? É difícil. E uma curiosidade, e as pessoas se informam como lá? As pessoas que estão vivendo a guerra. A propaganda de guerra até a última medula, né? Todo mundo só acredita. Propaganda de guerra que chega. Todo mundo imagina uma situação que você está sendo atacado, que te contarem, você acredita, né? Então é complicado. Você acha que a chegada não, né? A explosão das redes sociais, você que cobre conflitos faz tempo, mudou muito a cobertura jornalística? Tem o ativismo digital também, que é diferente da cobertura jornalística. Que impacto que você sente das redes sociais na narrativa da guerra, digamos assim, né? Eu acho que no registro histórico. As redes sociais, eu acho que elas reforçaram um processo de enfraquecimento do jornalismo profissional que já vinha anterior
e reforçaram essa crise de representatividade que a imprensa vive hoje, né? Porque, mas isso muito por culpa da imprensa e menos por culpa das redes sociais, porque a imprensa passou a adotar uma visão muito maniqueísta do mundo, né? E passou a ser muito explícita dos lados que ela quer defender. Ela cruzou algumas fronteiras muito importantes na ética jornalística, né? E eu acho que as redes sociais, de certa forma, se aproveitaram disso e em vários momentos reforçaram essa ideia de que a imprensa é muito parcial, né? Em vários momentos. Aqui no Brasil a gente viu isso muito claramente em 2013, por exemplo, quando, por exemplo, a mídia ninja, que é um negócio que não pode ser chamado de jornalismo de maneira alguma, é um grupo de ativistas, conseguiram mostrar que a imprensa estava sendo muito parcial na cobertura dela, do que estava acontecendo, né? Então, acho que as redes é uma coisa que se retroalimenta, sabe? Entendi. A gente acho que pode passar, eu só queria fazer uma última pergunta antes de passar para a plateia, é uma curiosidade também. Quando acaba uma cobertura de guerra, o que você sente, assim? Vem um vazio, você já pensa na próxima? Como é que é isso? Eu não sou viciado, assim, não, mas é difícil voltar para casa. Eu acho que voltar para a tua vida cotidiana, depois de passar um período grande, é difícil, assim. Eu acho que a parte mais tensa do jogo é voltar para casa. Quando você está lá, você se comunica aqui, como que é que você consegue? É todo dia? Agora você vai ter aula, né, também, né, Terra? Não vai poder faltar aula, tem o fuso horário. Mais ou menos. Como é que fica essa... Eu comunico assim, tá tudo bem, estamos aqui e tal, mas a minha família está meio acostumada e eles entendem que se eles ficarem me perguntando, tá tudo bem, o tempo inteiro, isso desestabiliza, né? Entendi. Eu falo para olha, na hora que eu morrer vocês vão saber rápido, entendeu? Então fica tranquilo, relaxa aí. Quando você vai escolher o roteiro que você vai fazer lá na cobertura, você costuma... como é que é, assim, você prefere estar onde tende a acontecer o conflito, onde está acontecendo, onde acabou de acontecer? Como é que é essa... Depende muito, porque tem uma questão econômica aí também, né? Ah, do deslocamento. E eu preciso entregar a carne todo dia, né? Então, no final eu saio de casa sem nada, mas de noite eu preciso entregar a carne para a galera aqui que está... Todo dia você tem que entregar material. Agora, esses últimos... Na Ucrânia foi todo dia, como estava muito quente, então todo dia eu tinha que ter uma história, né? É muita visibilidade também essa guerra. É muita. Então... Mas varia, né? Varia, assim. É que essa guerra era uma guerra muito quente, estava muito quente, né? Com um impacto muito grande para o mundo. E o Brasil teve uma atenção... o Brasil não, o mundo inteiro, né? Teve uma atenção muito intensa sobre o que estava acontecendo. Então, essa parada de fazer todo dia. Todo dia, né? E o medo bate, assim, de vez em quando? Eu sei que você esteve lá onde o jornalista morreu, né? No mesmo dia você esteve... Não, questão de minutos, assim. Você para pensar nisso ou nem... Olha, assim, eu ponho na minha cabeça que eu estou ali porque eu quero. E se der ruim, deu ruim. Fazer o quê, né? Mas eu não me coloco numa situação de perigo o tempo inteiro. Eu sou super cagão, me protejo pra caramba, tomo todos os cuidados do mundo. Não acho que uma puta foto vale a minha vida, não acho que uma puta história vale a minha vida. Mas as coisas podem dar errado, né? Então... O tempo todo na vida, né? Mas eu tomo cuidado, tem protocolos, tem um monte de coisa, né? Não é suicida, é isso que eu gosto de dizer, Entendi. Não é suicida. E a experiência acho que também faz diferença, né? Mas ele, por exemplo, era um cara super experiente, morreu de bobeira, não estava numa situação de alto Mas não risco. tem muito jornalista novato, né? Em cobertura de Não, tem mais gente, esse é bom, você chegar lá, você vê um monte de velhinho lá, de 60, 70 anos, fala, opa, vai ter emprego para mim. É mais gente mais experiente. Tem pouca gente jovem mesmo. Tem também, mas não é muito, não. Mas tem. Acho que se a Terra quiser passar, então, para as perguntas da plateia. Eu acho que a gente pode ver, enfim, também estou aqui pensando, né, ouvindo o Ian, ouvindo essa entrevista, também fiquei curiosa aqui, instigada para puxar um pouco a discussão também para elementos relacionados à política internacional, às RI, mas eu queria antes abrir para a plateia e eventualmente colher algumas perguntas, caso a gente tenha aqui possíveis questões. Vamos lá. Nesse momento sempre acontece um suspense, um silêncio. Então, a gente tem um microfone móvel aqui, acho que
importante usar por conta da gravação. Temos aqui. Você fala, por favor, seu nome, se você... Oi, eu sou a Carolina. Eu queria saber, por exemplo, no caso da foto que tem esses homens amarrados aqui, quais são os procedimentos que acontecem? Você faz alguma coisa ou deixa eles lá mesmo? E não só nesse caso, mas em outros casos, por exemplo, tem uma pessoa ferida e ninguém para ajudar. Nesse caso eu não fiz nada, porque se eu fizesse eu ia ser amarrado ali junto, entendeu? Então não estava muito interessado em ser amarrado ali. Em geral eu não me movo, não me intrometo. Se tiver alguém ferido com alguém ajudando, eu em geral fotografo, não ajudo. Se tiver alguém sozinho, ferido, eu paro e vou ajudar, entendeu? Então eu me coloco sempre como papel de espectador naquele momento, tento interferir o mínimo possível. Mas já interferi várias vezes, entendeu? Já parei, estava em hospital de campo, tem 3 médicos, chega 15 pessoas. Todos os fotógrafos baixam uma coisa, pega e vai tentar ajudar para as pessoas não morrerem, né? Já ajudei pessoas em Gaza, nuvem de gás lacrimogêneo, você está com a máscara, você vai ajudar as pessoas que estão desfalecendo e tal. Mas, em geral, eu me coloco como observador. Eu não procuro não interferir, não. Mesmo que a pessoa esteja numa situação difícil. É o meu papel. Em geral, eu faço isso. Oi, boa noite. Eu sou Isabela, sou doutoranda em Relações Internacionais no Santiago Dantas. São 2 perguntas, na verdade. A primeira é como você lida com esse sofrimento humano, né? Porque acho que a fotografia... acho que em uma primeira instância é um enquadramento, né? Então, saindo desse enquadramento, chegando em você, o que você sente quando você vê esse sofrimento humano, né? Acho que é uma pergunta um pouco pessoal, mas se você não quiser responder, não tem problema. E a segunda é como eu estudo Gaza, eu fiquei muito interessada em saber como você conseguiu entrar lá, quando que foi isso, como que foi lidar com o controle israelense, egípcio e tudo mais, e testemunhar, né, aquela brutalidade cotidiana da vida das pessoas de Gaza. Obrigada. Eu vou responder as duas, depois eu falo de Gaza mais especificamente, porque tem uma coisa que eu acho que a gente tende a ver essas imagens e se comover muito, mas a gente esquece também que a gente naturaliza outras violências, que são tão agressivas quanto você vê uma pessoa morta no meio da rua, entende? Ou uma velhinha saindo de um lugar que está uma fumaça atrás e tudo mais. A gente vive num país muito violento, com muita violência, e a gente tende a naturalizar a violência para poder viver. Porque se a gente não naturalizar a violência cotidiana, como é que a gente vai viver, né? Então, eu acho muito violento passar no centro de São Paulo e ver aquela multidão de gente morando na rua, criança, uma família, é um troço que é chocante, né? E é chocante para várias partes do mundo. Então, você vai para o Iraque, por exemplo... ou para Gaza, mas vamos falar de Mossul, por exemplo. Eu me lembro que eu estava no fronte com um soldado iraquiano, pau comendo, a gente sentado ali, escondido, e ele falando que tinha visto Cidade de Deus, e ele perguntava se no Brasil isso acontecia mesmo, entendeu? As crianças pegavam lá e matavam. E ele meio chocado assim com aquilo. Pô, mas acontece isso, é verdade, é só o filme e tal. Então, eu acho que tem essa questão da gente naturalizar as violências que a gente vive, né? A gente naturaliza a ideia de que, porra, o Estado, a polícia entra numa favela no Rio e mata 25 negros. Na maior, entendeu? E deixa o corpo ali, tá tudo certo, e bola para frente, faz o negócio, a vida segue, né? Então eu acho que você acaba naturalizando essas violências também, entendeu? Morrer faz parte da vida, e na guerra tem morte, entende? E tem sofrimento, e é isso, entende? O que eu vou fazer, né? A minha força é incapaz de alterar essa realidade específica. Claro, é triste, é sofrido, mas tudo tem muito a ver de como você estabelece essas relações com essas pessoas, né? Como é que eu me relaciono com essa pessoa aqui? O que a minha história se relaciona com ela, né? Eu cobri muito Venezuela também, né? E eu me lembro de estar em Caracas, eu fiquei um tempão fazendo matéria nos hospitais de Caracas. Coisa horrorosa, né, de Caracas, da Venezuela, que é um negócio
de uma brutalidade também que merecia uma intervenção internacional lá, sabe? Porra, eu me lembro de eu estar assim, num hospital público, bem bonito, o Hospital da Universidade de Caracas, eu estava com um médico lá, e falou assim, aquela mulher ali, ó, vai morrer daqui a uns 5 dias, porque não tem o remédio tal que custa $3 que está aqui na favela do lado que dá para comprar. Aí eu fui lá, achei o remédio, mas não comprei para a mulher também, porque, entendeu? A outra... Aquilo ali me deu um negócio tão ruim, porque eu sou da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Minha família toda, eu frequentei esse tipo de hospital, entendeu? Um hospital público e tal. E eu consegui estabelecer uma relação com aquela mulher ali, entendeu? Porra, podia ser minha avó aqui, sabe? Então, essas coisas te chocam, acho que de acordo com a tua experiência pessoal e, enfim. Sobre Gaza, por você ser jornalista e você conseguir ter o GOP, que é o Press Office, a carteirinha do Press Office, você pode entrar em Gaza. Então, eu já entrei em Gaza algumas vezes. É super interessante Gaza. Você entrou? Não? É super interessante. Tem uma juventude super bem educada, vibrante. Eu contrabandeava a vodka para a galera para ficar bebendo na praia lá, entendeu? Eu tive lá no Nábica de 70 anos, naquele brabo, sabe? A última vez. Que mataram, acho que 5 mil, sei lá quantas mil pessoas. Na comemoração de 70 anos. 70 anos do Nábica. Foi brabo, assim. Que, porra, foi barra pesada aquilo ali. Os caras mataram com gosto ali. Enfim, é isso. Então, acho que todos nós, humanos, a gente consegue se acostumar com a violência. A barbárie faz parte da nossa essência, assim, sabe? Já tive momentos que eu fiquei meio impressionado Eu me lembro, só contar essa história rápida, eu me lembro que eu estava no Iraque, aí os soldados iraquianos pegaram um cara do ISIS e descarnaram ele. Tiraram a carne inteira aqui, né? Deixaram só os nervos oculares e penduraram no poste e meio que fingiram que tinham enforcado o cara, né? Mas a parte de baixo estava assim, chuchuzinho, unha bonitinha, tudo certinho. A gente estava voltando do front, vimos aquilo, paramos ali, os outros repórteres, falaram, caralho, que porra é essa? É um manequim? Não. Aí, pô, é uma pessoa. Aí as pessoas chegavam, paravam, tiravam foto e tal, fiz umas fotos. Aí a gente foi pro bar. Aí foi uma discussão entre os repórteres se era homem ou mulher e tal, começaram a postar dinheiro. E eu publiquei um negócio no Facebook assim, falei, pô, tá brabo o negócio aqui. Aí o secretário de redação da Folha, para quem eu estava trabalhando na época, falou assim, cara, tu tá maluco, cara? Isso é matéria, tem um cara descarnado, pendurado aí e tal. E eu estava tanto tempo lá, tão acostumado com tanta gente morta, que eu ficava, caraca, velho, eu normalizei até isso, sabe? Então, acho que é isso, né? Tá na gente a barbárie, eu acho. Posso vir? Boa noite, tudo bem, pessoal? Sou Camilo Mota, estudante aqui de graduação de jornalismo. E, bom, você comentou um pouco a respeito da cobertura, né? Essa parcialidade também, e o lado que grande parte da imprensa pró-Estados Unidos tomou. E você estando lá presencialmente, acompanhando toda essa movimentação, qual a sua percepção do que os ucranianos sentem a respeito do Zelensky especificamente? E aproveitando também, você comentou sobre essa assessoria, né, que se faz do jornalismo internacional no Brasil, por questões de logística mesmo, pessoas que não possam estar presencialmente ali. Quais aspectos é importante que sejam levados em consideração para essa cobertura, que, enfim, envolve aí muitas nuances nesse sentido? Olha, eu acho que não é uma posição pró-Estados Unidos, eu acho que é uma posição pró-Ocidente, e a guerra na Ucrânia não é uma guerra contra a Ucrânia, é uma guerra contra o Ocidente, entre aspas, né? Então, essa é a maior fricção, né? O maior confronto que a gente tem desde a Segunda Guerra entre dois polos, duas maneiras de ver o mundo, né? A gente aqui está defendendo, na teoria, uma democracia liberal, com os valores individuais em primeiro lugar. E lá do outro lado tem uma visão bastante diferente, que os valores democráticos não são tão importantes. Houve um acordo muito bem sucedido do Putin com a sociedade russa. Ele entregou
estabilidade econômica e política, em contrapartida, eles entregaram garantias individuais, entregaram esse Estado democrático de direito que a gente defende aqui de forma inquestionável, né? Então, tem duas visões de mundo, e eu acho que a visão daqui, essa é a ideia daqui, né? Quer dizer, tem várias camadas essa questão, mas acho que é uma discussão entre Ocidente e Oriente, entre aspas, né? Sobre a visão dos ucranianos sobre Zelensky, eu acho que é preciso entender que a Ucrânia não é um país homogêneo, é um país bastante heterogêneo, com divisões profundas, divisões históricas profundas, que alimentam a narrativa dessa guerra. Quando Putin fala em desnazificar a Ucrânia, ele não está falando do batalhão Azov, não está falando ali do private sector só, ele está lembrando o que aconteceu em 1941, quando os alemães cruzaram na Operação Barbarossa para invadir a União Soviética. Tinha um sujeito lá em Lviv, que é a capital do Ocidente, que levantou a mão e falou: não, vamos junto nessa, vamos esmagar o Exército Vermelho. E aí você tem que olhar mais para trás ainda para entender por que o Bandeira fez isso e por que Lviv é o centro dessa ultradireita ou desse neonazismo ucraniano. Lviv nunca foi uma cidade, ou aquela região chamada Galícia da Ucrânia, nunca teve relação histórica com a Rússia. As relações eram muito mais com o Império Austro-Húngaro, se você quiser, no período mais recente. Não se fala russo naquela região, não se falava russo. Em 1918, com o fim da Primeira Guerra, eles tentaram se separar. A Ucrânia tentou ser independente, mas os soviéticos vieram e falaram: não, independente porra nenhuma, e essa parte aqui é minha, inclusive, Lviv. Então tem essas visões distintas de mundo dentro da Ucrânia. Se você vai para o Donbass, pouca gente fala ucraniano. Difícil encontrar quem fale ucraniano. Um cara do Donbass que vai para Lviv, hoje, vai sofrer preconceito pra cacete, porque ele não fala ucraniano. Então o Zelensky, para parte da população, era visto como um cara, de fato, como um puppet do Ocidente, né? E muita gente no lado do Dnieper para lá, né, para o leste, via essa tentativa de união com a União Europeia ou com a OTAN como algo que não fazia o menor sentido. Como assim? Eu vou brigar com a Rússia? Porra, eu sou uma raposa, olha esse urso gigante aqui, é meu irmão. Minha família mora ali do outro lado, minha avó é russa, eu não tenho relação nenhuma com a Polônia, entendeu? Enquanto isso, do outro lado, né, os caras reviviam a ideia de que nós vamos nos libertar desse jugo soviético, porque essa é a discussão hoje. Se você entra, por exemplo, em Donetsk, você vai entrar em Donetsk, a primeira coisa que você vai encontrar é um puta quadro do Stalin, com a bandeira soviética tremulando, entendeu? Você vai nas trincheiras do exército ucraniano lá no Donbass, você vai encontrar a suástica desenhada, SS, entendeu? Mas é preciso entender esse contexto histórico para poder entender o que significa isso também. Por que essas pessoas do leste querem estar na Rússia, né? Porque eles querem estabilidade econômica, querem estabilidade política, o processo todo de desmembramento da União Soviética, com a chegada das políticas neoliberais, fudeu com a vida dessas pessoas, né? Tem um nível de empobrecimento histórico, enfim. Então o Zelensky era visto, de um lado, como um cara que era o cara que botava o pau na mesa e vai dizer assim: foda-se Putin, eu vou me unir à União Europeia. E do outro lado, o mundo diz: porra, esse cara vai foder com a nossa vida, vai brigar com Putin. Agora, depois da guerra, o que eu percebi é que ninguém esperava que o Putin ia atacar as regiões russófonas. Porque você pega Mariupol, Kharkiv, as cidades mais destruídas, são regiões russófonas, em que as pessoas são muito mais pró-Kremlin do que Kiev, né? E as pessoas ficaram muito revoltadas e chocadas em ver os russos bombardeando essas cidades e bombardeando alvos civis deliberadamente. Então eu acho que o Putin e não o Zelensky conseguiu unir a Ucrânia, de certa forma, em torno do Zelensky, entendeu? Mas também eu acho que no futuro bem próximo, o Zelensky vai ser muito questionado pelas escolhas que ele fez nesses últimos anos, né? Então, é complexo o negócio. Tudo bem? Eu sou a Giovana e eu estudo política externa russa, então o conflito tem sido bem acompanhado, né?
E eu queria entender justamente como que foi essa mudança de percepção da Rússia pelos ucranianos que apoiavam, né, que viam a Rússia como um povo muito próximo. Às vezes eles até falam como povos irmãos, né? Como que isso mudou para um inimigo mesmo, que a Rússia está bombardeando a Ucrânia inteira sem muita distinção, né, dessas regiões. Olha, eles bombardearam muito mais as regiões russófonas. Então, se você pega Lviv, ou você pega Kiev, por exemplo, ou Ivano-Francisco, outras regiões, os bombardeios foram basicamente em alvos militares, né? E você pega Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, 30 quilômetros da Rússia. Eu estava lá 2 dias antes da invasão. Ninguém esperava. Mas ninguém esperava. Eu me lembro de procurar o prefeito, que eu queria fazer uma matéria sobre os abrigos antiaéreos da época da Guerra Fria, que você tem assim, a cidade tem uns blocos de apartamentos, né, aqueles blocos bem soviéticos e umas praças imensas no meio, e ali embaixo é tudo abrigo nuclear, né? E eu falei, pô, esses caras devem estar limpando tudo, vai dar umas cenas inacreditáveis, né? Os abrigos. Eu já entrei em vários abrigos nucleares na Ucrânia, e são cenas muito interessantes. Falei, bom, devem estar limpando, depois do discurso do Putin. Nada, o cara falou, não, imagina, que guerra, não vai ter guerra, entendeu? E todo mundo muito pró-Rússia lá, naquele momento, né? Mas, quando começaram os ataques, principalmente nas áreas civis e em Mariupol, as pessoas ficaram muito revoltadas mesmo, sabe? Meio que um estado de... Não é possível que isso está acontecendo, sabe? Então, eu não imagino que essa percepção vai mudar tanto no futuro, entende? Mas foi chocante para essa população russófona, que não queria nem aprender, que se recusava a falar de Akuyo, que ficava puta quando falava spasiba e alguém olhava de cara feia, entendeu? Mas as pessoas ficavam putas de ter que falar obrigado em ucraniano nessas cidades. Então acho que teve uma mudança aí. Não sei se ela vai durar, mas que teve. Oi, boa noite. Tá dando para me ouvir? Tá. Perdão pela voz. Imagina. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Maria Eduarda, sou estudante de jornalismo também. E você estava falando antes sobre a diferença entre cobrir guerras em países que são mais burocratizados, mais estruturados, tal qual a Ucrânia e a Rússia que você estava falando. E eu queria saber como, entre países mais e menos burocratizados, mais e menos estruturados, a sua linha narrativa tende a mudar e se você ainda procura pelas mesmas coisas, dependendo. Não muda nada. Não, eu procuro contar a história das pessoas. É a maneira que eu tenho feito nesses últimos anos. Claro, às vezes quando eu faço matéria fria, aí eu entro numa questão mais complexa, né? Então, sei lá, fiz matérias imensas para o Valor Econômico sobre a guerra do Iraque ou na Síria, entendeu? Mas fiz daqui, numa outra jogada, assim. Lá eu procuro me focar nessas questões muito pessoais, né? Muito pedestres, digamos assim, que eu acho que dão a cara do que é a guerra, entendeu? E você aborda a população civil quando você vai conversar com eles, ou até mesmo os soldados, da mesma forma? Tipo, qual que é o seu processo? Tem Seu approach. É normal, chego ali para bater um papo, né? E aí, beleza? O que tá rolando aí? Tudo bem? Não, é que depende da matéria. Se for uma matéria mais trabalhada, eu vou tentar encontrar os personagens que eu quero especificamente, né? Então, agora que eu estou voltando para a Ucrânia, eu quero muito fazer uma matéria com os fazendeiros que plantam trigo, que vai começar o plantio daqui a pouco. Eu estou fascinado para entender como é que vai ser isso, entendeu? Vai plantar? Não vai? Como é que os fertilizantes que vêm quase todos da rua, como é que vai ser? Estou fascinado para entender como é que é a vida dessas pessoas que produzem ali naquela região, ali em torno do Mar Negro, em torno da base do Rio Dom. Quase 30% das exportações de trigo vem dali, entendeu? E como é que é a vida desse cara que vai produzir o trigo? Estou interessado nisso. Ou estou super interessado, em ver as pessoas que estão reconhecendo os corpos que estão saindo das valas comuns. Quem são essas pessoas? Como é que elas morreram? Eu quero fazer uma matéria sobre isso, entendeu? Então, quero ir lá para onde os caras estão tirando os corpos, para ir para a morgue, para ver quem é que chega, qual é a história. Então, tem essas, né, variáveis aí. Tem várias histórias, porque você tem um tema que é a guerra, né? E tem várias histórias pequenas dentro da guerra e tal, enfim. Às vezes você consegue fazer, às vezes você não consegue fazer, depende de grana,
Depende de ter um bom fixer, né, que vai me ajudar a achar esses personagens. Fala um pouco sobre essa figura do fixer. É interessante. Ele é meio motorista, segurança, guia? Como é que é? Tradutor? Como é que é? O fixer é um cara que ele é como se fosse um produtor local, né, mas ele é um pouco mais que isso. Ele é um cara que desenrola a tua vida e te dá uma percepção de segurança do local. Sabe? Eu sou fixer aqui também. Já fui fixer para o New York Times, já fui fixer para NBC, ABC, Paris Match, um monte de Em gente. que situação, por curiosidade? Já fiz para o New York Times, eu fiquei com eles 15 dias no Pará fazendo matéria sobre milícias. Não, milícia, de policial militar. Eu tinha feito uma matéria grande para a Folha sobre isso, aí eu fui com eles, aí ficamos lá e fizemos uma matéria. Ou seja, eu sou o cara que acha o miliciano que matou 50 para o cara entrevistar, traduzo, digo para ele, olha, não vamos ali porque é meio ruim, ou esse cara quer dar entrevista para a gente em tal lugar, não vamos porque eu não confio, entende? E eu preciso desse cara lá fora. Quando o assunto é muito quente, como agora, eu fiquei sem fixer. Porque eu não tinha grana. Quer dizer, eu tinha, mas a minha fixer me abandonou. O primeiro dia ela foi embora, levou os coletes, levou tudo. Eu fiquei numa merda fenomenal. Mas consegui um motorista que não falava nem inglês nem ucraniano. Mas fiquei com ele 20 dias, a gente trabalhou junto, porque era o cara que eu tinha grana para pagar e tal. E no quente você consegue fazer. E na Ucrânia, por exemplo, essas cenas das pessoas saindo, você grita lá, quem fala inglês e tal, alguém aparece falando inglês, entendeu? Aí você consegue fazer uma entrevista. A coisa vai, meio no susto, mas vai, assim, né? Mas para matéria mais elaborada, não dá para fazer sem o fixer, não é possível. E é caro. É muito caro. É. Hoje, na Ucrânia, um fixer com motorista está uns $500 por dia, mais ou menos. Por dia. Ele é o motorista, é tudo? Depende. Ou ele é o motorista, ou ele arruma um motorista. Em situação de guerra, em geral, o fixer não é motorista. Mas em situação mais tranquila, ele é. Então, varia um pouco. Assim, E né? como que você chega nessa figura? Tem uma rede de... Na Ucrânia é fácil porque você tem conflito há muito tempo, né? Então, tem muito jornalista há muito tempo. Quase. Tem uma rede de... Na internet tem um grupo chamado Vulture Club, não sei quem faz jornalismo aqui, se alguém conhece. É o Clube dos Urubus, é um clube secreto, é um grupo secreto na internet de correspondentes de guerra e tal. Então ali você consegue muita indicação. E outra coisa que acontece é que as pessoas que fazem esse tipo de cobertura tendem a ser meio que as mesmas. Então lá na Ucrânia eu encontrei, sei lá, 10 amigos que eu encontrei em Gaza, que eu encontrei na Nagorno-Karabakh, que eu encontrei na Síria. E por aí vai, entende? Então você tem uma rede de comunicação que você vai trocando essas informações, entende? E pede indicação de um, de outro e tal, e a coisa funciona assim. E a briga pelo furo jornalístico tem também nesse grupo ou não? Tem para todo mundo? Não, tem. É uma situação... É bastante competitivo, mas quando explode um míssil ali que acabou com o prédio, tá todo mundo, né? Vai todo mundo fazer. Não tem muito isso, não. Quer dizer, assim... não sei. Não tem muito, não. Tem mais homem, né? Tem bastante mulher também. Tem bastante mulher? Tem, bastante. Tenho Do várias amigas. Do Brasil você tem no Brasil lá com quantos jornalistas em média, assim, lá na Ucrânia, no front mesmo? Brasileiros? Tem muita gente? Não, pouca, são sempre os mesmos. Tem o Felipe, da AP, o André Lyon, que agora está escrevendo para a Folha, o Gabriel, que faz para a Globo. Nós 4 que vamos mais com frequência, assim, né? Aí pinta um ou outro, assim, que não vai muito, assim, não. Mas é isso. Mas no Brasil não tem uma tradição de mulheres, né? Cobrir... Brasil guerra, né? tem a Alice Martins, fez muito Síria e Iraque. A Patrícia fez algumas coisas, né? Poucas também, mas não muitas. Tem menos mesmo. Tem menos. Mas tem bastante mulher no front. Bastante mesmo. Eu queria saber, no caso em que você registra algum acontecimento que dê uma imagem negativa à narrativa que está sendo passada pelos jornais. Por exemplo, no caso do Batalhão Azov, você registra eles com a suástica, algo assim. Como os jornais se comportam em relação a isso? Como eu sou brasileiro e a maior parte da minha clientela é brasileira, tem pouco impacto.
né? Mas, em geral, os jornais eu acho que não tem muita preocupação, publicam, entende? É que o acesso é difícil. Eles mesmos controlam muito o acesso para não expor, porque eles sabem que essa é uma imagem negativa e tal. Mas tem controle, sabe? Tem controle, tem pressão. O fato da gente ser um país periférico, a pressão é muito menor, né? Claro. Porque escrever na Folha, escrever no New York Times, os caras estão cagando para a Folha na Ucrânia, né? Claro, mas assim... Mas tem pressão, tem... Por exemplo, tem uma censura implícita que rola. Então, no Iraque, você não podia fotografar soldado iraquiano ferido ou morto. Quem fotografasse era banido do fronte. E ninguém queria ser banido do fronte. Então, só no final da guerra que deu para fotografar os caras morrendo. As forças especiais estavam operando em Mossul. Os caras passavam do teu lado e diziam, olha, se você levantar a câmera, eu vou atirar na tua câmera, vou destruir ela e você nunca mais volta aqui. Então você não tem foto de forças especiais americanas dentro de Mossul, entendeu? Tem um controle, né? Tem uma censura importante, né? E pouca gente quer romper ela porque isso pode significar o fim do seu trabalho, né? A censura às vezes está muito mais ali, na ponta, do que lá na redação. Acaba até uma autocensura, né? Só não vou Claro. fazer porque... Porque eu quero continuar trabalhando, quero né? continuar trabalhando. E eu sei que se eu fizer, se eu publicar... Teve uma matéria sobre tortura no Iraque. Todo mundo sabia que os caras das forças especiais iraquianas torturavam dar com pau. Um cara fez. E ele teve que fugir e toda a imprensa alemã foi proibida de entrar no fronte depois disso, entendeu? É foda. É complicado. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Meu nome é Nádia, eu faço RI aqui na PUC. Eu queria saber se você teve algum encontro com grupos neonazistas, se você teve algum tipo de contato com pessoas neonazistas, ou se você teve esse tipo de encontro, como que você lidou, se você teve contato, se você conversou com alguém, como que você viu, como que você chegou para conversar com essas pessoas, caso você tenha tido esse tipo de encontro, e como que você foi recebido. Não precisa ser necessariamente na Ucrânia, mas se tiver acontecido na Ucrânia. Na Ucrânia eu tive com o Svoboda, com a milícia do Svoboda. O Svoboda é o partido, né, de extrema direita, dá para chamar de neonazista praticamente, né? Eu tive na milícia deles, onde eles estavam fabricando coquetel Molotov, estavam fazendo distribuição de armas e tal. Fui bem recebido, né? Era um momento para eles importante de receber bem e de dizer que eles não eram neonazistas. Perguntei, né? Pô, as acusações de neonazismo. Ele, não, a gente gosta de todo mundo e tal. Enfim, é que esse termo neonazista, eu acho ele às vezes que ele parece ser muito absoluto, sabe? E tem muitas matizes dentro desse neonazismo. Então parece que é um cara ali, é um monstro, né? Ah, um neonazista, cuidado, ele vai te pegar e tal. Por exemplo, eu já vi isso nas trincheiras, os caras botando suástica mesmo, entendeu? Ou o nego andando com o quadro do Hitler, sabe? Mas eu não sei se esse neonazista é um neonazista que, se ele encontrar um judeu, ele quer matar o judeu, você entende? Não é um cara que quer matar o Zelensky. Tem uma outra conotação esse neonazismo, né? Tem outras matizes, tem outras coisas. Eu já tive em Kiev, no centro de Kiev, tem um bar do Batalhão Azov. Bem barra pesada. Eu vou lá tomar chopp, entendeu? Sempre que eu vou a Kiev, eu vou para lá, bebo, porque eu quero ver, quero sentir qual é desses caras, entendeu? E nunca fui maltratado nem nada, e troco ideia, porque eu quero entender aquilo ali, ver qual é. Mas, claro, é uma galera da extrema-direita. Como nas repúblicas separatistas,
você tem uma galera também que veio de fora, de vários países, que é super barra pesada. Esse duginismo russo, sei lá, dá para chamar, né, da quarta, sei lá o quê, né, os caras que seguem o Dugin, é um troço bem neonazista também, entendeu? E lá do outro lado, esses caras adoram o Dugin, né? Então é uma coisa meio... Sei lá, eu acho meio complexo. Eu não sei se eu tenho repertório para tentar explicar isso de uma forma que eu acho que seja menos maniqueísta, entende? Eu quero dizer. Mas claro, tem. Os caras são preconceituosos, querem matar cigano, são nacionalistas, entendeu? Mas enfim, mas já tive com eles. Você fez alguma cobertura, alguma reportagem especial sobre as mulheres lá na guerra da Ucrânia? Você estava lá no episódio do Arthur Duval? Como é que foi? Ah, não fiz. Não fez? Sobre Não Arthur sobre Duval? ele, mas eu digo sobre as mulheres na guerra, que esse é um tema recorrente, né? Você Não chegou a fazer fiz. Tinha pouca mulher lutando nessa guerra. Eu fiz com as curdas. Não, mesmo na saída Não delas e fiz, tal. não fiz. Bom, fiz porque quem estava saindo eram as mulheres, né? Os homens estavam proibidos de sair. Uhum. Eu não fiz nada assim específico. Fiz uma matéria contando que quem saía eram as mulheres, porque que as mulheres estavam saindo, as crianças, né? Uhum. Mas não fiz nada muito específico, Mais não. profundo. Bom, eu acho que nós temos... Então, vamos ouvir uma última pergunta e, na sequência, então, a gente parte aqui para o encerramento. Pode falar. Obrigada. Ian, em todos esses anos que você esteve cobrindo conflitos, em algum momento você já se tornou refém de alguma milícia, de algum grupo? Já fui detido várias vezes, mas não refém, assim, né? Fiquei detido ali para ver o que estava rolando, mal entendido, às vezes assim, umas coisas meio estranhas, mas não, assim, refém, não. Mas já fui detido algumas vezes. Mas não fui preso, assim, não. É tranquilo, não tem muita história ruim, não. Tranquilo. Bom, eu tenho certeza que a gente ainda teria muitas perguntas e gostaria de continuar ouvindo o Ian aqui por mais tempo para ouvir as histórias e essas experiências. Eu fiquei pensando, né, a partir da experiência de campo, assim, uma experiência tão crua, né, tão direta, com tantas das histórias que a gente ouviu, com as fotos que estão sendo projetadas aqui. E em certa medida acho que tem uma aproximação muito interessante, assim, e uma convergência muito interessante entre esse tipo de experiência de cobertura jornalística e o campo das relações internacionais, né, num sentido de escalas, assim, de análise, né, porque nas RI, quando a gente pensa no fenômeno da guerra, tô vendo o Hermano aqui na minha frente, enfim, um aluno desde a graduação em RI, mestrado, agora doutorado, mas vejo outras pessoas também na plateia e várias pessoas do jornalismo, então essa convergência inclusive aqui na plateia. Mas em RI, falar de guerra e falar do fenômeno da guerra passa muito por uma discussão teórica, é o nascimento até da disciplina, do campo de estudo, né? O nascimento das RI como um campo, como uma área, passa por esse entendimento e por uma teorização da guerra, né? Nesse cenário macro, né? No âmbito macro das forças da política internacional, né? Nessas grandes teorizações sobre a política e sobre a guerra. E é sempre um desafio, né? Pensando nas RI, ter um trabalho de campo, muitas vezes, quando você vai trabalhar com temas relacionados a conflito, à guerra, enfim, a intervenções, porque não é muito simples você operacionalizar uma pesquisa de campo relacionada, né, que traga esse tipo de experiência prática, né? E por outro lado, te ouvindo aqui, enfim, ouvindo essas experiências, a gente tem esse outro lado, né? Então, pensando em escalas de análise, a gente tem a escala micro, cotidiana, e assim,
absolutamente um outro olhar, né? Mas, assim, e o quanto é enriquecedor que a gente possa construir análises e pensar no conflito, na guerra, enfim, nessa área de estudos, a partir de uma convergência dessas perspectivas, né? Porque é absolutamente central, eu acho que trazer uma série de elementos dessa análise da escala local onde a guerra acontece, né? Porque ela tá ali, concreta, bruta, crua, né? Como o Ian mostrou. Né? É o real, sim. Absolutamente real. Então, eu acho que é muito interessante ouvir essa experiência e eu acho que pensar e refletir, enfim, e talvez o nosso papel, estou pensando aqui até no nosso mestrado, já né, temos e já tivemos outros jornalistas também nesse nosso mestrado. E eu acho que o nosso papel é de estimular mais esse encontro, sabe? Essa reflexão, esse encontro entre as RI e o jornalismo especializado nos temas internacionais, né? São olhares muito complementares, inclusive metodologicamente, assim. Acho que o campo do jornalismo também tem algo muito enriquecedor, que é a experiência de investigar, né? A investigação e a curiosidade, a investigação que acho que está na raiz das tuas histórias, enfim, e do teu trabalho, enfim, e do jornalismo de forma geral, que é essencial para qualquer pesquisa, né? Que você realmente se doe a investigar, enfim, a ter uma curiosidade genuína sobre o fenômeno que você está olhando, né? Então, fico muito feliz que a gente tenha feito essa atividade, enfim, tenha escutado um pouco o Ian, espero que a gente possa repeti-la em outros momentos, enfim, ampliar esses diálogos. Foi muito interessante, quero agradecer muito ao Ian, agradecer a Thaís pela CI, a Estela pela TV PUC, e agradecer a todas e todos que estiveram presentes aqui presencialmente e também quem nos acompanha ou ainda vai nos acompanhar assistindo posteriormente a essa atividade. Então, é isso, gente. Muito obrigada e boa noite.